Olá, está começando agora mais um episódio do seu podcast de histórias favorito, o JacoCast. Nós temos episódios semanais para vocês, tá? Eu sou a Gabi Aburachid e comigo sempre, abrilhantando esse episódio, Thalitinha Simplício. Olha, Gabriela, não sei se eu tô abrilhantando hoje não, mas trazendo umas lágrimas aí, pode até ser, viu? No caso, então, essa semana, né, trazendo lágrimas para nós, Thalita Simplício. Isso aí. Oi, gente. É isso. Pessoal, como vocês já sabem, estão cansadas de saber, cada semana nós abordamos histórias com temas diferentes. E essa semana, como o dia 18 de maio é Dia Nacional da Luta Antimanicomial, nós resolvemos abordar esse tema e também falar um pouco para vocês sobre o maior caso, né, que nós temos no nosso país que aborda esse tema, tá? Que é o Hospital Colônia em Barbacena. Você é novo por aqui, tá ouvindo esse episódio? Vai lá, maratona a gente. Nós temos vários episódios incríveis para vocês, tá? Com temas pesados e não tão pesados, alguns bem engraçadinhos, entendeu? Do jeito que a gente gosta. E se você gostar, você pode mandar para seus amigos, mandar pra gente novas histórias, novas sugestões lá no nosso e-mail, que é jacocast.contato@gmail.com, ou no nosso Instagram, que é jacocast. Manda lá no Instagram, gente. Isso mesmo. Nós somos JacoCast em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube também. Aproveita e bota lá, dá estrelinha, 5 estrelas pra gente no Spotify, curte lá, comenta no YouTube, compartilha, igual eu falei, e é isso. Né, tá? É isso, gente. Por favor, sejam ativos nas nossas redes. É isso. Curte lá, manda DMs pra gente, reclamando, dando sugestões, falando o quanto você ama essas duas jacuzonas aqui. Exato. É isso. Tatazinha, você poderia dar uma introdução pra gente sobre a questão da luta antimanicomial? Posso sim, Gabi. Como a Gabi falou antes, gente, no dia 18/5 é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né? Esse movimento, ele nasceu para quê? Para defender o tratamento justo e digno para pessoas com problemas de saúde mental, defendendo a valorização do fator humano e a importância da dignidade. Como a maioria das pessoas sabem, gente, o Brasil foi um cenário horrível, assim, de manicômios que tratavam as pessoas feito, sei lá, nem feito bicho, né? Hoje essa expressão nem faz sentido mais, que os bichos estão melhor que nós. Feito lixo, né? Feito lixo, exatamente, feito lixo. E aí essa luta, né, apesar de não ter se originado aqui no Brasil, se originou lá com o Dr. Franco Basaglia, acho que é assim, que ele é veneziano, né? Ele era diretor do Hospital Psiquiátrico de Gorizia. E ele foi uma pessoa que presenciou muitos abusos nos tratamentos de problemas mentais, né? E assim, por causa de ver essas coisas, ele começou a sugerir e a implementar, onde ele era diretor, mudanças nessas práticas de tratamento dos pacientes, né? Esse movimento foi chamado de negação à psiquiatria, que foi a origem da luta antimanicomial. Então, né, a partir dessa luta, ele falou, né, a partir da sua observação e tal, que a internação em manicômios e o isolamento só deixavam os pacientes, a condição dos pacientes ainda pior, né? Ah, com certeza. Pois é, e aí, a partir daí, então, ele começou a implementar, né, essa mudança da estrutura psiquiátrica que até então era conhecida. E sugeriu que o paciente não fosse mais tratado como um objeto, né, um objeto sem direitos, mas sim como humano e cidadão, né? Claro. Que é básico, né, gente? Mas para a época
Ai, ai. Enfim. E aí ele escreveu um livro chamado A Instituição Negada, né, em 1968, onde ele passava, né, grande parte das suas estratégias que foram feitas nesse hospital psiquiátrico de Gorizia. Ok, gente, isso foi o início mundialmente falando, né? Agora, no Brasil, a luta antimanicomial foi começar mais ou menos ali no final da década de 70, né? Que muitos movimentos que eram relacionados à saúde mental, que existiam na época, né? O que eu acho incrível. Sim. Eles passaram a denunciar esses abusos que eram feitos dentro das instituições psiquiátricas. E aí, a partir dali, nasceram outros movimentos, né? Só que dessa vez de profissionais da saúde mental, que evidenciaram essa necessidade de ter essa reforma psiquiátrica no Brasil, sim. E o principal movimento responsável por isso foi o movimento sanitário e o movimento de trabalhadores em saúde mental, né, que tinha a participação da população e além de familiares de paciente, né, o que era muito importante, porque sem o apoio desses familiares, sem eles estando atrás, assim, não ia adiantar nada, né? Sim, com certeza. E aí, no dia 18 de 5 de 1987, houve um encontro com grupos que eram convenientes às políticas antimanicomiais, né? E aí, dali, sai a proposta de reformar o sistema psiquiátrico brasileiro, e foi estabelecido que essa data, né, 18 de 5, como a gente disse mais cedo, seria o dia da luta antimanicomial. E o lema é por uma sociedade sem manicômios. Perfeito. Então, gente, né, seguindo o lema, o principal objetivo é acabar com os manicômios. E a reforma psiquiátrica no Brasil, como que seria, né? Qual que é o intuito? E substituindo de forma progressiva esse tratamento que era dado de internar as pessoas em manicômio e tal, sendo substituído por serviços comunitários, né? E dessa forma o paciente ele seria estimulado a exercer uma cidadania e fortaleceria os laços familiares e sociais e não sendo isolado. É o que ajuda muito mais, né, do que isolar as pessoas. Com certeza, cara. Principalmente nas condições que eram antes. Vocês vão ver mais pra frente. Tô até gaguejando. Vocês podem ver que o trem tá feio. Sim. Enfim. Assim, gente, o movimento ele era alinhado às propostas do conceito de cidadania plena, né? A proteção social é um dever do Estado e da sociedade como um todo, com a defesa da universalidade dos acessos a serviços de saúde. Sim, eu li, né? Porque tava bonitinho, precisava dar uma lida. E a partir disso, gente, foi dito que essas pessoas com sofrimento mental, né, elas também são cidadãos. Então, eles têm direito, né, à liberdade e de ter convívio com a sociedade local, né, o que é claramente expresso na Constituição Federal de 1988, né, uma construção de uma rede de inclusão social que essas pessoas precisavam. E a partir daí foram construídos os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que é um serviço prestado pela Rede de Atenção Psicossocial, né, que são os RAPs, que têm o objetivo de promover o cuidado da saúde mental integral e humanizado. Né? E fica a observação, gente, que qualquer cidadão brasileiro tendo acesso ao SUS, né, pode se tratar, né? Isso, pode entrar para se tratar num CAPS, né? O CAPS, gente, ele não faz internação. Ele tem essa visão, né? Como eu falei aqui, de ter essa parte de interação mesmo, sabe? É uma interação. Você vai conhecer outras pessoas lá, você vai participar de atividades, né? Eu já participei de um CAPS enquanto eu morava lá em Pelotas e é bem tranquilo, assim. Quem tem vontade ou quem sente que tem necessidade, né?
não deixe de ir. Então, Gabi, agora que eu já falei um pouquinho, né, sobre a luta antimanicomial, por que você não conta para nós sobre o nosso foco de hoje, que vai ser o manicômio lá de Barbacena, né? Aquela atrocidade. Nossa Senhora. Sim. Então, Tatá, como você falou, né, em Barbacena, lá em Minas Gerais, em 1903, tá? Olha, muito tempo atrás. Uhum. No dia 12 de outubro, o Hospital Colônia, ele foi fundado. O que era o Hospital Colônia? Ele foi criado como o primeiro hospital psiquiátrico do país, tá? Qual que era o intuito dele? O intuito dele era ser um espaço onde as famílias pudessem ir lá, levar os seus entes queridos, que tivessem algum tipo de transtorno mental, né? Que lá eles iam ter um espaço de cuidado, né? Quando as famílias elas não sabiam mais o que fazer, né? Elas poderiam ter um lugar onde levar os seus entes queridos para ter o devido tratamento, né? Para que a partir dali eles tivessem uma vida melhor depois disso, tá? Esse era o intuito do hospital, né? O que foi planejado e divulgado na época. E assim, desde o início do hospital, ele já se tornou uma referência, porque assim, naquela época, assim, era zero, né, assunto de saúde mental. Então, assim, como era inovador, né, uma coisa nova, e naquela época, várias famílias começaram a procurar, né, esse lugar. Ele começou a ganhar uma certa notoriedade, né? E no início também ele era considerado um tratamento de elite para as pessoas mais bem-sucedidas, assim. Mas assim, ao longo do tempo as coisas foram mudando de forma assim bastante radical. Entender por quê? Lá era um lugar enorme, tinha 16 pavilhões e cada um ele tinha uma finalidade, assim, por exemplo, um para as mulheres, para os adolescentes, para as crianças e assim vai. Esse hospital ele foi construído para abrigar entre 200 e 300 pacientes, tá? Só que já na década de 40, esse número ultrapassava a marca de 5.000 pessoas. Nossa Senhora. Isso aconteceu porque os profissionais responsáveis, né, eles deixaram isso assim, sair do controle mesmo, sabe? O Estado fingia que não era com eles, que não era no Brasil, que não tinha nada a ver com eles. E assim, quanto mais o tempo passava, mais ficava pior. E o troço lá servindo de referência, né? Sim, mas ficou pior no nível que, tipo, negros, prostitutas, mulheres, moradores de rua, mulheres em situações vulneráveis, homossexuais, militantes políticos, fraga, também eram mandados para lá, jovens, mães, pessoas pobres, índios, tipo assim, todas as pessoas mais marginalizadas eram mandadas para lá, entendeu? Um absurdo, né, cara? Eram literalmente despachadas para poder fazer um tratamento lá, sendo que elas não precisavam de tratamento, né? Então, assim, era tão surreal mesmo que eles colocavam essas pessoas nos trens de carga nas cidades maiores lá para poder mandar para cá. Para cá não, para Barbacena, né? Não é para cá. Mandava tudo para Barbacena. Exato, mandava tudo para lá. Por isso que existe a expressão trem de doido, sabe? Ah, é? Olha! Porque as pessoas eram levadas no trem, já eram desumanizadas desde o caminho, né? Porque eram em trens de carga. Aí era o trem de doido. Ó, falar nisso, gente, quem ainda não ouviu o episódio que a gente fala sobre... Como é que fala? Sobre... Origem de expressões. Isso, a origem das expressões populares, ditados populares, vai lá escutar que tá bem legal. Então, Tatá, e também tinha várias crianças também, sabe? Crianças que eram mais temperamentais, assim, eram mandadas pra lá, as amantes, tipo assim, às vezes aquelas pessoas, os bastardos, vamos dizer assim, né? Eles eram mandados tudo pra lá também. E também tinha algumas famílias, né? Que tinham algum interesse em, tipo, herança ou alguma coisa do tipo. Também dava um jeitinho de mandar
a inconveniência deles para esse lugar. Gente, tudo que era inconveniente, né? Na verdade, era tipo assim, às vezes o cara tinha uma filha lá, a filha perdeu a virgindade antes do casamento, manda pro manicômio. O cara bebe muito, enche o saco, manda pro manicômio. Sei lá, qualquer situação idiota, assim, a criança grita muito, manda pro manicômio, sabe? Era esse nível. E assim, imagina esse lugar, superlotação, maus tratos, tudo. Pra vocês terem uma ideia, aproximadamente 60 mil pessoas morreram lá, sabe? Tipo, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Nessa década de 40, que foi onde começou tudo a sair fora do controle, perder mesmo o controle, os médicos, eles aplicavam um tratamento de choque nos pacientes, sabe? E vale lembrar que, tipo, mais de 70% desses pacientes não tinham nada, gente, não tinham nada. E, assim, eles davam um banho quente de água fervendo todos os dias neles, sabe? Eles passavam dias sem comer nada, sem cama nenhuma, porque não tinha cama para todo mundo, sem roupa, tá? Várias pessoas ficavam sem roupa lá. Vários morriam de desnutrição, de frio, porque dormiam nas áreas externas. E assim, não é à toa que lá ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro, tá? Porque assim, o estado que, sabe, que essas coisas aconteciam é muito assim, assustador mesmo, sabe? Sim, cara. Desumano, totalmente desumano, sabe? E é literalmente comparado, né? Muitas vezes comparado com campos de concentração, porque eram pessoas, né? Que sofreram demais ali, sabe? Por nenhum motivo, né? Tipo, não tinha porquê. E assim, é muito triste, assim, é muito difícil falar dessas coisas. Inclusive, Gabi, em uma das indicações que eu vou fazer lá no final, né, que é um documentário, para variar, eu indicando documentário, nesse documentário alguns repórteres, fotógrafos que tiveram como entrar lá dentro, né, na época e ver como que era, eles falam que assim as reportagens que apareciam mostrando alguma coisa de holocausto, as fotos, né, no caso, que mostravam que quando eles olhavam aquilo era igual, sabe? Sim. Era igual, principalmente porque as pessoas chegavam, tinham os cabelos raspados, às vezes recebiam um apelido, às vezes não, ganhava aquele pijaminha, né, aquela roupinha do manicômio, e era jogada lá, que era basicamente o que acontecia, né, nos campos de concentração. Sim. A pessoa chegava, tinha o cabelo raspado, tinha a identidade retirada e tirava relógio, tirava pulseira, brinco, tudo que a pessoa tivesse. E ganhava aquele pijama listrado, né? Sim. É surreal, assim, as pessoas lá no manicômio foram torturadas, sabe? Privadas do mínimo, né? E, assim, e perante uma sociedade que era super conivente com isso, foi conivente com isso por anos, sabe? É surreal, sabe? Pessoas nasceram, cresceram, morreram lá e, assim, não sabia o que é a vida, né? Sabia o que é viver, assim, nada, sabe? Até mesmo pessoas que foram soltas anos depois não sabia o que fazer, como agir em sociedade, sabe? Tipo, porque só conhecia essa falta de humanidade, sabe? Então, assim, várias dessas pessoas hoje ainda se encontram em hospitais psiquiátricos porque não se ajustaram na vida em liberdade, sabe? Isso aí é surreal. E tipo assim, lá dentro do manicômio só existia 2 tipos de medicamentos. Pensa comigo. E era assim, eles eram divididos em cores. Tipo assim, tinha o medicamento rosa e o medicamento azul. Tipo, um deles era pra dar pra todo mundo e o outro era, tipo, se precisasse sedar alguém. Entendeu? Pensa, olha velho. que surreal isso. Tipo, que tipo de tratamento é esse, sabe? Não, e sobre essas pessoas que ficaram vivas depois disso, né? Porque foram sobreviventes, né? Sim. Grande parte deles foram os que chegaram lá criança ainda, né? Sim.
E aí, como a Gabi falou, eles não conseguem se adaptar. Inclusive os que chegaram lá mais jovens e que viram o que viram lá, gente. Isso em pensar também que, tipo, como muitas dessas pessoas, elas não tinham nenhum tipo de problema, sabe? Que precisasse de tratamento. E várias pessoas dessas que sobreviveram e não conseguiram viver em sociedade, por exemplo, muitas delas não tinham nada, sabe? Desenvolveram em questão de trauma mesmo, assim, e de vivência naquele lugar, né? Então, assim, é muito bizarro pensar que, por exemplo, mulheres eram estupradas todos os dias lá pelos homens que viviam naquele lugar. Não só pelos pacientes, mas pelos médicos, sabe? Tipo, lá as pessoas, elas comiam ratos, bebiam xixi, bebiam sopa de pedra para sobreviver, sabe? Nossa Senhora. Nossa, assim, é surreal. E, assim, mães indesejadas eram mandadas para lá para ter os filhos delas. E, assim, esses filhos ou eram tirados delas e mandados para adoção, ou então elas eram obrigadas a viver lá naquele lugar para sempre, sabe? Então, tipo, a criança nasce, vive a vida inteira lá. Pensa, sabe? gente, surreal. Surreal. Muito eu surreal. não consigo imaginar como é a dimensão de uma criança criada dentro de um ambiente assim. Sim. Tipo assim, vocês estão entendendo que ela nunca viu nada além daquilo? Sim. E foram 9 décadas de duração. Então, assim, foram muitos anos de tortura e assim, coisas terríveis. E que tem várias histórias a serem contadas, né? Então, assim, hoje, né, Thalita, a gente trouxe alguns relatos, né, para falar para vocês, só para vocês terem, assim, uma noçãozinha, né, de como é a vida, assim, dessas pessoas, né? Sim, gente. Nossa, é pesado, tá? Se você estiver sensível e tal, provavelmente nós duas vamos começar a chorar aqui, porque a gente já chorou pesquisando, contando pra vocês então. Mas se você achar que você não dá conta, né? Isso é algo que realmente aconteceu. Passa direto para as indicações, tá bom? Isso. O primeiro relato que eu vou contar aqui, Tatá, é da dona Geralda, tá? O que acontece? O João Bosco Siqueira, um dia ele ganhou de presente dos amigos dele, os amigos do Corpo de Bombeiro, onde ele trabalhava, vamos dizer assim, um reencontro com a sua mãe, né? Porque eles encontraram a mãe dele, que estava assim, eles não sabiam onde ela estava, né? Nunca soube, não sabia se estava viva, se estava morta, não sabia nada sobre ela, né? E aí, quando eles encontraram ela, e ela, assim, ficou desesperada, sabe? Então, ela todo dia falava do filho dela, que ela queria saber cadê o filho dela, que tiraram o filho dela. Eles falavam que ela nunca teve filho nenhum e davam choques na cabeça dela. Ela acabou, meio que passou a acreditar nisso um pouco, sabe? Será que eu não tô realmente doida? Será que eu realmente tive um filho? Sabe? Mas ao mesmo tempo sentindo essa falta do filho e querendo o filho, sabe? Então, assim, ela, depois de anos, né, que tudo acabou, assim, que ela teve a liberdade dela, ela, assim, nem tinha pensado muito em procurar o filho, porque ela, na cabeça dela, talvez nunca tivesse tido esse filho, sabe? E nem saberia por onde procurar também, porque a única coisa que ela saberia era que era um menino, entendeu? Sim. Mas, assim, foi bom que esses bombeiros, amigos dele, conseguiram encontrar ela. E eles conseguiram se reencontrar, né? E ter pelo menos um pouco de felicidade, né, na vida deles, né? Porque realmente não é fácil. Ela foi pra lá com 15 anos. Imagina, o tempo que ela ficou lá, o tempo que ela ficou sem o filho dela. Porque quando eles se reencontraram, ele tinha 45 anos, o filho dela. Então, assim, uma vida, Nossa. né? Pois é. Pois é, coitado. Mas o bom é que agora eles pelo menos se reencontraram, né? E Sim, o tão que não conseguindo... é a história de todos, né?
O que É. infelizmente não é. E não é a história dessa que eu vou contar agora. Ok. Eu vou contar a história da Sueli Aparecida Rezende. A Sueli, ela entrou na unidade lá de Barbacena em 1971, quando ela tinha 8 anos de idade. Ela era uma das crianças de Oliveira. Foram 33 meninos e meninas que foram levados para lá do Hospital Psiquiátrico da cidade de Oliveira, né, que foi extinto nos anos 70, e aí transferiram essas crianças para lá. E ela entrou lá porque ela tinha crises de epilepsia. Você pensa, né, gente? Tacar uma pessoa com crise de epilepsia num lugar desse. Enfim, uma criança ainda. Meu Deus. E aí, depois de 19 anos que ela já estava internada lá, quando ela tinha 27 anos, ela engravidou lá dentro, né? Não se sabe de quem. E ela deu para a filha dela o nome de Débora Aparecida, né? E tudo que ela queria fazer foi tentar amamentar a filha dela. Ela lutou e tal com as enfermeiras lá, enfim, mas não conseguiu, né? A Débora foi tirada dela quando tinha 10 dias de vida, né? E aí, a partir daí, a Sueli, ela se tornou cada vez mais agressiva, segundo eles, né? Oh, meu Deus, por que será? Né? E a partir daí, toda vez que era data de aniversário da filha dela, ela rezava pela filha dela, sonhava com um dia que ia conseguir conhecer ela, sabe? Pegar nela, porque era a única coisa que ela tinha para chamar de dela, né? Era a única pessoa que ela teria para ter perto dela, né? E aí, com 50 anos, no início de janeiro de 2006, a Sueli faleceu. Ela teve um infarto, né? E ela não chegou a conhecer a filha dela. E aí, gente, a parte que, assim, que eu fiquei mais sensível, né, da história. Que, assim, se ela tivesse aguentado mais um ano, ela ia ter encontrado a filha dela. Ah, mentira. Que quando ela soube que a sua mãe de verdade era uma paciente de Barbacena, que ela soube em 2007, ela passou a procurar desesperadamente pela mãe dela, saca? E aí, qual que foi a história da Débora, né? Ela, com 23 anos, ela descobriu que ela tinha sido doada para uma funcionária do hospital. E aí, quando ela chegou, né, que ela conseguiu chegar ao Hospital Colônia, né, que era onde a mãe dela ainda estava, foi quando ela descobriu que a mãe tinha falecido, assim, meses antes dela chegar. Ai, nossa, não. Ai, que triste. Nossa, e ela viveu a vida inteira dela lá, né? Viveu a vida inteira dela lá. E assim, e a filha dela fala, né, que desde criança ela se sentia, tipo, meio deslocada onde ela vivia e tal. E aí, quando ela descobriu da adoção e que a família dela estava toda envolvida nessa mentira, que ela foi atrás de encontrar a mãe dela. Quando ela chegou lá, que os funcionários falaram que não deu tempo, né, dela encontrar com ela, eles disseram para ela que a mãe dela procurou ela a vida inteira, assim, sabe? E inclusive no documentário que eu vou falar daqui a pouco, né, citando ele de novo, a Débora, ela dá entrevista, né? E ela conta, assim, que a mãe dela chegou a ser tratada, né? Entre uma aspas bem grande, lá dentro, levando, tipo, 15 choques por mês, assim. Isso estava no prontuário, tá, gente? Que ela teve acesso. Nossa. Levava 15 choques por mês. Pensa, o mês tem 30 dias, gente. Dia sim, dia não, levando choque.
E aí, quando iam pegar ela para poder dar o tratamento de choque, ela corria, lutava, e ela ia pro banheiro e passava fezes no corpo inteiro, porque falavam que ficava escorregando e eles não conseguiam segurar ela, sabe, para poder pegar para levar para a sala para dar o choque, sabe? Tipo assim, passou por muita coisa, muita coisa. Nossa, que história horrível. Imagina essa menina descobrir que a pessoa que criou ela a vida inteira foi a pessoa que, sabe, tipo, vivia nessa crueldade, trabalhava nessa crueldade, sabe? Tipo, e ai, deve ter sido pior ainda, porque aí você chegou lá, não conseguiu conhecer a sua mãe de verdade e ai, que coisa triste. E Ainda vai ter que descobriu que foi conviver. criada por alguém que tava lá. É. Então, Gabi, conta o próximo. A última história que eu vou contar é do Bento Márcio. Ele passou 30 anos dos seus 57 anos dentro de hospitais psiquiátricos, tá? E muito desses anos foram dentro do Colônia. Ele passou 15 anos no Colônia. E assim, durante esse tempo que ele estava no Colônia, ele assim, não teve os tratamentos necessários que ele realmente precisava para o problema dele de bipolaridade, tá? E quando ele estava lá, em momentos de crise, eles gritavam com ele, mandavam ele calar a boca, drogavam ele e amarravam ele em uma maca, onde tinha espaço, né? E mantinham ele lá o dia todo. Gente. E assim, se ele acordasse do nada e tivesse outra crise, eles davam outra droga para ele e assim sucessivamente. Né? Eles iam dando droga para ele eternamente. Assim, às vezes ele acordava e ele tava lá, todo amarrado, todo urinado, cheio de fezes e suor pelo corpo. Porque, assim, os caras deixavam ele dias ali. Dias. Drogado, amarrado e sem comer, sabe? Porque Gente era mais do fácil. céu. Era mais fácil. Ele tinha uma crise, eles sedavam ele e iam sedando ele sucessivamente, sabe? Então era mais fácil de lidar. Cara, essas pessoas, assim, não eram pessoas, né, velho? Não. Esse pessoal que trabalhava lá, tipo assim, a maioria, né, claro, teve suas exceções, né? Mas eles não tinham humanidade, cara. Sim. Exatamente. E assim, e o Bento, né, esse senhor, né, que daí da história que eu tô contando, ele conseguiu fugir e começou a morar nas ruas, assim, se escondendo, com muito medo de voltar para lá. Então ele viveu super escondido por um tempo. Ele não se cuidava, ele não tinha acesso aos seus medicamentos, obviamente, não tinha tratamento e não tinha comida, não tinha nada, mas assim, né, era melhor do que estar Eu ia falar, naquele ele lugar. tava melhor do que ficar lá. Mas chegou um momento que ele tava perdendo até a sua identidade, sabe? Assim, ele não. Pelos traumas e por medo, né? Porque ele não conseguia, ele que não queria voltar para lá, mas também não conseguia, tipo, viver plenamente, sabe? Sim, sem ter algum tratamento real, né? Sim. E assim, hoje em dia ele mora em uma residência terapêutica, né, para tentar voltar a viver em sociedade, né? Então, assim, ele tá lá super bem consciente agora, porque agora sim ele tem um tratamento decente, né? Mas assim, demorou mais de 30 anos, né? Muito mais de 30 anos. 30 anos é o tempo que ele passou tendo tratamentos indevidos, né? E alguns anos morando na rua. Então, assim, ele teve a maior parte da sua vida sobrevivendo, né? Mas ainda bem que agora ele tá aí tentando se recuperar e viver o resto da sua vida em sociedade, né? Sim. Então, assim, queria terminar assim um pouquinho feliz, né? Porque tem muitas histórias ruins, muitas histórias sem final feliz, como a da Thalita, por exemplo. Mas tem algumas que a gente pode ter um pouco de esperança, né?
A maioria das histórias foi sem final feliz, né, Gabi? Sim, claro. Convenhamos. Sim, claro. Mas, Só de pensar nos 60 mil que morreram lá, né? Então, exato. Por isso, gente, é muito importante isso. Ter a consciência, né, de que existe essa luta ainda hoje. sim. É importante que a gente consiga, né, quem tem a possibilidade de apoiar, né, quem necessita, né, de algum tipo de tratamento, que vá atrás, né, porque hoje não é assim mais, né, inclusive hoje ainda existe muito preconceito, né, principalmente por parte das gerações mais antigas que as nossas, né, Sim. porque por causa disso, por causa da forma que era feita antes, né. O pessoal acha que louco ou qualquer coisa assim que vai ser visto dessa forma ainda hoje. E hoje é diferente um pouco. Não é 100% diferente, né? Ainda tem muito reflexo disso. Sim, tanto é que a gente pode ver isso muito nas próprias minorias, né? Como elas são Exato. tratadas como doenças, né? Como algo assim, né? Algo que deve ser tratado, não É algo que não deveria ser existir, normal, né? Então, assim, existe ainda o reflexo, mas ainda bem que a passos lentos estamos melhorando em todos os aspectos. Exato, mas em relação a doenças mentais reais, né? No caso Sim. que eu tô Sim. falando. Mas é isso eu só complementei mesmo em Sim. relação ao geral. Porque Sim. tudo isso tem os reflexos, né? Mas ainda bem que a gente vai em passos lentos, melhorando em todos esses aspectos, tanto como sociedade, tanto como em tratamentos, né? Exato, E assim vai. exatamente. Não deixe de procurar ajuda se você precisa. É isso. Vem ser louco com a gente. É isso. Vem pra turma você também. Vem. Então vamos para as indicações, Gabi. Bora. Pode começar a sua, Tatazinha. Então, eu tenho 2 indicações, Gabi. O primeiro é um filme maravilhoso, tá, gente? Que é baseado em acontecimentos reais, né? Da Nise da Silveira. A Nise, ela era... Eu não sei se ela era ou é, eu não lembro se ela ainda está viva. Esqueci de conferir isso. Mas ela foi uma psiquiatra que ela enfrentou, assim, vários... Assim, ela quebrou barreiras, entendeu? Sim. Quando ela se recusou a utilizar as técnicas de eletrochoque e lobotomia em pacientes que eram considerados como perigosos por conta dos seus quadros psiquiátricos que eram considerados irreversíveis, né? O filme, eu não falei o nome do filme, gente. O nome do filme é Nise, o Coração da Loucura. É do Roberto Berliner e é de 2015. E aí, a Nise, ela foi uma das pioneiras no movimento de reforma psiquiátrica brasileira, né? E ela, através da arte, né, trouxe um novo olhar para a loucura, né? Vamos dizer assim. Então, ela foi, assim, uma pessoa excepcional nessa luta, tá, gente? Vale muito a pena ver esse filme. É um filme muito bem avaliado, assim, sabe? Não deixe de assistir. Ai, parece lindo, vou assistir. É lindíssimo mesmo. Eu já vi tem um tempo, eu vou assistir de novo depois. Acho que vai pra terceira vez que eu assisto. Enfim.
E outro, né, que eu vou indicar para vocês, ele tem até no YouTube mesmo, é um documentário chamado Loucura e Liberdade, Saúde Mental em Barbacena. Aí esse foca mesmo lá no Colônia, né? Sim. E aí... Documentário, né? Oi? Documentário? Isso, né? Documentário. Inclusive é do TV Brasil, por isso que tá no YouTube, né? É aberto. E esse documentário, né, ele vai mostrando, assim, eles passam dentro dos pavilhões, né, do Colônia, tipo, hoje em dia, assim, vai mostrando como que era e tal, né, que lá virou um museu, gente. E tem entrevista, tipo, repórteres que já foram lá dentro na época, né, pessoas que tiraram fotos, enfim, que estiveram lá dentro, né, entrevista filhos, né, de pessoas que estavam lá dentro, como eu falei, a Débora, né, do relato que eu li, ela é uma das entrevistadas. É também entrevistada a jornalista Daniela Arbex, né, que a Gabi vai falar sobre o livro dela. E pessoas que foram pacientes lá dentro, né, os que têm uma condição um pouco melhor hoje, que conseguem se expressar, né, a respeito disso, também são entrevistados. Então, não deixe de assistir, gente. É bem interessante, é pesado, mas é bom para se conscientizar. Sim. Ai, nossa. E igual você falou aí, né, que lá em Barbacena, onde era o Colônia, virou um museu, né? O Museu da Loucura, que chama. E, assim, nossa, eu sempre quis conhecer lá, assim, mais pra, tipo, conhecer mais a história, né, assim. Porque eu conheço essa história há bastante tempo, né? Porque eu acho que, assim, é uma história super pesada, mas, assim, Sim, faz parte da nossa história, faz parte da história do Brasil, entendeu? Então a gente tem que conhecer e tem que entender, né? Porque só assim, quando a gente conhece, quando a gente entende, se aprofunda, a gente evolui, a gente, né, cresce como seres humanos em geral, né? Mas eu sempre quis conhecer lá. E assim, pra quem não sabe, o Arthur, meu namorado, ele é de Barbacena. Então, assim, nossa, eu sempre quis ir lá. E toda vez que eu vou, todas as oportunidades que eu tive que ir pra Barbacena, eu não consegui ir no museu. Sabe? Então, até hoje, não conheci. Porque, assim, por exemplo, a gente já tava na pandemia, e aí já não abria mais, não tava abrindo. Tal. Então, tipo, todas as vezes que eu fui, eu não consegui ir, ou eu fui muito rápido e não tive tempo de ir, sabe? Mas um dia eu irei, gente, e aí eu conto pra vocês. Por favor. Mas a minha primeira indicação, eu vou começar por outra ordem, porque, como você falou, do livro, né? Eu vou falar do livro um pouco. Eu acho que vale a pena ler esse livro, né? Intitulado Como o Holocausto Brasileiro. A Thalita até já falou aí, a autora, né? E tudo. Que é uma jornalista. E ele é literalmente um livro que conta a história do manicômio, né? Fala sobre as 60 mortes, fala sobre como tudo aconteceu lá. E, assim, é um livro super importante de ler, assim. Eu vou deixar para vocês o link do livro no Books, né, no Google. Então é aberto, dá para vocês lerem ele, assim, super fácil. Tem umas imagens também. E, assim, tem que ler esse livro, sabe? Tem que ler esse livro. Não tem outra coisa que eu tenha para dizer a não ser isso. Tá? Sim, senhora. E a minha outra indicação, ela vai aí para quem tem Globoplay, né? Que é uma série que foi feita ano passado, em 2021, que se chama Colônia, né? É uma série que foi feita para passar na TV Brasil também, né? Mas eu acho que ela não tem no YouTube, justamente porque ela está disponível no Globoplay. Né? Provável. E essa série, ela conta a história da Elisa, que é uma vítima, como tantas outras, dessa instituição, né? Que é o Hospital Psiquiátrico da Colônia. E vive
a história ela se passa nesse contexto da colônia que existiu, a base da história é real, né? A personagem seria uma personagem fictícia, mas em geral todo o contexto é baseado contexto é todo no na manicômio. realidade, exatamente, no manicômio que existiu e a gente já entendeu como é que funcionam as coisas lá, né? Então, assim, bem interessante mesmo. Bem bacana. Recomendo a todos. Vou assistir. Então, esse foi o episódio de hoje, Tatazinha. Ai, dolorido, né, Gabriela? Muito. Não terminamos felizes dessa vez. Nossa Senhora. Não tem condição, não. Mas esperamos que vocês tenham gostado. E quem não for maratonar a gente se encontra no próximo episódio da próxima semana. Não é mesmo? Exatamente, gente. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, se você não segue ainda. Seguir a gente lá no YouTube, de seguir a gente lá no Spotify também. Não esquece de avaliar esse episódio aqui pra nós. Comenta, fala com nós, tá? É isso. É isso. Faça essas coisas pra gente ter um feedback de vocês e vocês acompanharem tudo pra vocês saberem quando a gente vai postar um episódio novo, que a gente tenta, ser pontual, mas nem sempre somos. Isso mesmo. A tentativa é válida, né? É isso. Eu acho. Também acho. Então tá bom, gente. Tchau. Bye, bye.